pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Audaz. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial e mais uma vez nós estamos aqui para poder passar esse tempo de compartilhamento, de crescimento, de avanço. Nós sabemos que o propósito, como nós temos, está no nosso coração de fazer esse podcast é compartilhar experiências de uma forma que possa te ajudar na sua jornada de fé, na sua caminhada, no seu dia a dia. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, trazer o Evangelho de uma forma prática, não somente como uma experiência, mas como uma cultura de vida diária, onde vai te alcançar. Então, você que já chegou aqui nesse vídeo, esteja conosco até o final e no final não esquece de deixar o seu like, também compartilhar com o máximo de pessoas aquilo que vai te tocar, te ajudar, deixa nos comentários, porque o nosso propósito aqui juntos é estabelecermos o reino de Deus através dessa plataforma. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, nosso apóstolo Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Prazer poder estar com vocês. Nosso apóstolo Paulo está com a gente hoje. E, AP, a gente está aqui para poder falar de jornada cristã, de vida diária. E eu sei que você já está trilhando esse caminho desde adolescente, jovem, trilhando o caminho aí de cristianismo, de vida com Deus. E eu gostaria que você compartilhasse essas fases da sua vida. Você também passou por um momento onde teve alguns momentos difíceis em relação à saúde, mas superou, está caminhando, construindo e avançando no reino de Deus. E hoje nós queremos saber mais dessa sua fase que você passou para que você possa compartilhar com a gente. Ok. Vai ser um privilégio, eu cumprimento a todos vocês. É um prazer para mim estar aqui participando desse podcast juntamente com o pastor Sandro e de alguma forma poder colaborar, né, com a formação espiritual, o desafio, o incentivo, o encorajamento, porque a vida ela é prática, né? E às vezes a gente traz assim alguns mitos relacionados ao cristianismo, porque dá a impressão de que no cristianismo seus problemas acabaram. E na verdade nós temos situações, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas se tivéssemos bom ânimo, assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos, né? Estamos aqui para declarar exatamente essa vitória que Deus tem dado ao longo dos anos nas nossas vidas. Sim. E durante toda essa jornada, Pedro, você passou por uma fase que foi uma fase de enfermidade, você estava no auge do ministério. Conta pra gente como foi isso. E hoje você está recuperado em 99%, a gente vê seu desenvolvimento, seu crescimento, tudo que você está fazendo hoje como um apóstolo, como um homem de Deus. A gente gostaria de saber como foi essa fase que você passou. Então, na verdade, sim, eu tive alguns, ao longo da minha jornada, pensando no aspecto de saúde física, né? Templo do Espírito, tive algumas etapas em que alguns problemas aconteceram. Né? Eu vou até relatar algum, e é importante que você que está nos ouvindo não pense que será relatado apenas problemas. Né? Problemas fazem parte das grandes soluções que Deus tem reservado para a gente. Então, eu me lembro, uma das primeiras incidências que eu tive foi por volta do ano de 1992, um problema renal grave, muito grave, em que a médica entendia que eu precisaria entrar na fila de transplante renal. Então, eu me lembro que tentamos alguns tratamentos que ela recomendou, e os 2 tratamentos disponíveis não fizeram efeitos. Né? Um deles não fez efeito algum, só colaterais. Outro melhorava durante o uso do medicamento, mas ele era um medicamento altamente agressivo. Mexeu muito com dentição, perdi dentes na época, a massa óssea, né, ela ficava comprometida, e a imunidade lá embaixo. Né? Então, eu me lembro que nós chegamos, o principal sintoma que eu tinha era a perda de proteínas pela urina e também pressão muito elevada. Pra você ter uma ideia, o dia que eu passei pela médica, estava na minha atividade profissional normal, né? Passei pela médica, eu não estava sentindo muito bem, dei uma passadinha, minha pressão estava 23/17, pressão arterial. A médica já entrou
Não, em pânico, forma de dizer. Né? Ela diz, não, você não pode ir para casa. Eu falei, não, mas eu vim dirigindo, eu estava vindo, visitando clientes, tudo. E ela disse, não, de jeito nenhum, você vai ficar aqui, baixou essa pressão. E aí começou a investigação, foi quando chegou nesse processo. Porém, como não reagiu aos tratamentos da forma adequada, por uma questão de decisão, eu conversei com a minha esposa, nós entramos em consenso, nós iríamos orar, controlar essa pressão arterial e esperar a cura divina, a cura que provém de Deus. Porque nós cremos que o Senhor é Jeová Rafa, é aquele que nos sara. E nós cremos lá em Isaías 53 que diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, enfim. Né? E nessa jornada de fé, no auge do problema renal, foi quando veio a proposta do pastor Davi Clava, né, que nos enviou para começar. Nessa época, Pedro, desculpa, você estava com quantos anos exatamente nessa época? Em 92 eu estava com 32 anos. 32 anos de idade. Sim, né? Já tinha filhos, o meu pequeno tinha na verdade tinha um aninho, nem um aninho ainda. Sim. E então isso foi acontecendo e veio essa proposta e nós entendemos de Deus de vir. Né? Ele nos enviou, que é a atual menorá, né? Começou em 95 e eu estava no auge do processo. Né? Totalmente inchado por causa da retenção de líquidos, etc. Mas exercitando a fé de que já que os tratamentos não funcionavam, nós temos um Deus que tem o poder total de fazer. Não que ele não pudesse fazer sem os medicamentos, claro que poderia, né? Porém, nós tentamos aquilo que era humano e natural fazer. Né? E então, ao longo do exercício do ministério, de 95 até aproximadamente 1998, né? Conforme no termo médico, a enfermidade foi se redimindo. É que, na verdade, eu já era redimido do Senhor Jesus, e Ele teve misericórdia de mim, né? E quando virou o milênio, o século, né? O ano 2000, eu estava sem nenhum problema renal. Né? Então, tanto é verdade que nunca mais tive nenhum problema assim, renal, sem um tratamento específico. Né? E essa foi a trajetória. Né? Então, ao longo do tempo, de vez em quando surgia uma situação. Se alguém me pergunta por quê, a resposta que eu tenho é o seguinte: eu sou humano. Sim. Eu tenho um corpo biológico que está cercado de vírus em volta, que está cercado, como todos nós humanos, e se o sistema imunológico falha em algum momento, isso pode acontecer. Né? Então, passou toda essa etapa e entrou numa fase excelente, né, do Ministério, até que chegou o ano de 2010. Nessa época, é importante a gente falar para as pessoas, quero que você fale um pouco sobre isso, porque nessa época que você estava exercendo fé, qual que eram os seus passos práticos? Porque talvez a gente tenha pessoas assistindo esse vídeo que está passando por um momento de enfermidade. E a gente sabe que existe muitas vezes as pessoas querem eliminar a questão da ciência, da medicina, na verdade, por uma fé, mas a gente sempre caminhou junto. E como você falou, você ia ao médico e também estava ali com a sua fé ativa primeiramente, acreditando que Deus poderia fazer, que Ele pode fazer, mas também indo consultar os médicos, passando nas consultas médicas. Fala um pouco sobre isso, como que hoje, se tem alguém que está nos assistindo agora e ele está com uma enfermidade, quais são esses passos práticos que ele precisa fazer para que ele possa receber essa cura, como você recebeu? Então, a primeira coisa é admitir que se tem. Não que te pertence, mas que você está. Sim. Né? Porque muitas pessoas vão ao médico e ficam discutindo com o médico ali, dizendo, mas isso aí está amarrado em nome de Jesus. Né? E, na verdade, ele é a voz científica. Sim. Ele tem que fazer essa informação. Porém, a voz da fé é aquela que nós vamos desenvolver. Então, quando a gente ouve uma notícia de um diagnóstico desse estilo, né, me refiro ainda ao caso do renal, o que acontece? Ninguém gosta de má notícia. Né? Então você fica meio assim, você já começa a pensar num monte de coisa,
dá um abatido. É o que Paulo ensina lá em Coríntios, abatidos, mas não destruídos. Você fica meio para baixo no primeiro momento, mas você sabe que está sendo sustentado lá pelo poder do Espírito Santo. E então, primeira etapa, você supera esse momento, mas exercitando fé, em nenhum momento questionando Deus. Mas por que eu, Senhor? Né? Tem tanta gente ruim nesse mundo que podia ter um troço desse justo comigo, que sou teu servo. Não tem isso. Né? Porque se a gente for por esse caminho, isso não acrescenta nada. E de fato, a gente ainda vai ficar amargurado. Né? E depois dessa etapa, exercitando fé, mesmo que os sintomas inicialmente não pareçam mudar. Você continua, vai trabalhando aquilo e Deus vai fortalecendo a tua fé, você vai acreditando. E uma das chaves, né, dos sinais que Deus pôs era o seguinte: quando na igreja eu ministrava, muitas vezes o apelo de cura, então chamava que viesse à frente as pessoas que tivessem alguma enfermidade e que crescem. Isso eu estava com problema, né, ainda. Né? E as pessoas vinham e perguntavam: qual que é o seu problema? Tá? E a pessoa: estou com um cálculo renal. Aí via para outra: olha, eu estou com um rim que está paralisando. E só vinha problemas com problema renal. Eu entrei em crise e falei para o Senhor, aqui, ó, né? Sim, porque com Deus a gente tem intimidade. Sim. Falei: Senhor, eu acho que eu estou sem autoridade para ministrar cura de renal. E o Espírito Santo me falou em cima do púlpito: o que eu faço independe de você. Foi uma santa paulada, com todo respeito. Por quê? Porque às vezes a gente acha que precisa estar muito bem com a vida, sim, com a saúde, para que Deus possa nos usar. E Deus usa a quem Ele quer, a hora que Ele quer, na condição em que a pessoa estiver. Claro, não estou falando de uma vida pecaminosa, sim, né? Mas assim, então, foi dentro desse exercício. Quando isso começou a acontecer, e não era só na menorá, quando eu ia pregar fora também isso acontecia. Então, quando eu entendi que o Senhor mostrou, né, trouxe lá o que ele falou para o que Jó registra, né, que à medida que Jó começou a orar pelos seus amigos, o mal dele foi sendo dissipado. Meu Deus. Né? Então, foi isso que aconteceu. Por exemplo, com o problema renal foi isso. Né? Então, quando virou né, o século, aí, tudo direitinho, ano 2000, eu estava sem problema renal, atestado pelo médico. Ou seja, Deus curou. Eu controlei a pressão, porque uma pressão alta poderia infartar. Sim. Claro que no controle de Deus não aconteceria nada de errado. Sim. Mas saber que a pressão está alta, não tomar atitude alguma, isso não é uma atitude adequada. Sim. Né? E porque a fé e a razão caminham juntos. Né? A gente não pode dissociar, senão a gente acaba vendo os absurdos que são muitas vezes ensinados aí em nome de uma fé radical, extremista, né? Enfim, então esse foi o primeiro processo. E depois veio um tempo de, conforme diz lá em Êxodo, o tempo das vacas gordas, onde prosperou e a igreja cresceu e eu estava bem, né, de saúde e tudo, até que chegou no ano de 2000. Uma coisa que você falou que 2010, desculpa, que me chamou muito a atenção porque muitas vezes a gente percebe no meio cristão que as pessoas falam assim: não, mas eu vou ser curado hoje. E muitas vezes a pessoa ela não é curada naquele momento e ela se frustra com Deus, com a igreja local, com os irmãos, com o líder. E uma coisa que você falou que foi importante para você que está nos assistindo e está com uma enfermidade, permanecer em relacionamento com Deus, por mais que você não tenha recebido a cura naquele momento. Então você foi ali sustentado pela fé, exercitando, cumprindo aquilo que Deus tinha estabelecido sobre você, que nem Zacarias, ele estava lá trabalhando e de repente o anjo aparece, chegou a hora do momento onde Isabel vai ter um bebê. E é isso, você estava trilhando ali. Então, isso é uma coisa que é importante. E como você falou, nesse aspecto de ir permanecendo no Senhor, permaneça no Senhor, porque Ele vai fazer. E Ele pode fazer, é claro que Ele pode fazer de um dia para a noite, mas
essa permanência nele, por ele não ter curado no primeiro momento ali, até mesmo como você falou, eu estava ali desenvolvendo um trabalho na obra, um servo de Deus, procurando me alinhar com o coração de Deus e viver uma vida de santidade, mas a cura não aconteceu naquele momento, mas foi um processo e aí a enfermidade foi embora. Então isso eu achei muito interessante isso, mas pode continuar. Não, mas é isso, né? Deus, o pastor Davi Clara, né, que é o nosso líder que gerou, né, da igreja de onde nós fomos enviados, ele sempre dizia o seguinte: Deus não tem carimbo. Hoje em dia quase não se usa mais carimbo, né? Mas carimbo, para quem, se tiver jovens, bem jovens que ainda não conhecem, é aquilo que, né, de alguma forma você chancelava, você validava alguma coisa, né? Como um médico, quando dá uma receita, ele põe o carimbinho dele lá e assina a receita. Então, o que acontece? Ele sempre dizia: Deus não tem carimbo, porque Deus, ele atua de forma multiforme, a graça dele aparece de forma multiforme. Ou seja, existem múltiplas formas que Deus tem para fazer algo, inclusive aquela que nunca nós imaginamos que poderia ser. Né? Nunca subiu ao coração do homem, nunca se tornou pensamento. São as coisas que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Né? Isso está escrito. Então, num momento como esse, uma das coisas que eu vejo que faz uma diferença total é o alicerce na palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, através da palavra, ele te sustenta. Né? E vou citar um exemplo. Quando citei Jó, né? Mas assim, tem outros fatores que Deus vai trazendo à memória de palavras específicas, né? Também em Jó dizia o seguinte, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de ter restaurado este corpo mortal, ainda em vida verei a Deus. Então, é uma promessa fantástica, porque você segura aquilo. Porque a Bíblia ela não é um livro apenas histórico, ela tem muita história, né? Porém, é história com princípios. Se eu utilizar aqueles princípios, a história vai se repetir, claro, dentro do contexto, mas nas nossas vidas. Né? Então, Deus vai sustentando porque Ele vai nos dando esse ponto de equilíbrio. Quer dizer, então, Jesus curou com uma ordem, Jesus curou passando saliva no olho do cego. Né? Quer dizer, como Deus vai fazer, não importa. Se a gente ficar preocupado com isso, a gente vai se perder e não exercita a fé. Que nem Naamã, né? Que nem Naamã, você vê. E algumas coisas, claro que a Bíblia, as Escrituras, é a revelação total do Senhor. Sim. Né? Mas tem coisas, quando falamos em método, não em revelação, que existem métodos que a Bíblia, não é que ela ensina que tem que ser, mas alguém usou. Por exemplo, Jesus, não tem lugar nenhum na Bíblia que você ensina que você cospe na mão, faz ali um barrinho, né, e aplica. Nem tampouco passar saliva na língua do mudo para ele falar. Né? Não está escrito isso, mas isso é fé em exercício. É fé na prática. Né? E eu creio, particularmente, que dentre as coisas que Jesus queria ensinar num momento como esse, é quebrar o jugo da religiosidade, que as pessoas estavam muito acostumadas a pensar dentro da caixa. Né? Então, assim, não, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta, pega o teu leito e anda. Né? Então, é totalmente assim para as pessoas entenderem, olha, o que Deus faz depende de Deus, Ele que escolhe o método, Ele que escolhe a forma. Né? Então, essas coisas que o Espírito Santo vai repassando na nossa mente, vai ajudando a você equilibrar o momento que você está atravessando. Agora, é bom? Não é. Você vai para o hospital o tempo todo e vai para lá e vem para cá e toma remédio. Assim. Porém, passou e o Espírito de Deus, né, agiu e fez. Então, essa persistência, essa permanência, tem hora que eu gosto muito de que a gente se lembre de que enquanto muitos seres humanos estão querendo ser chamados de Deus, Jesus só queria ser chamado Filho do Homem, sendo Deus. Né?
Então, Meu Deus. o que acontece? Eu sou humano, por isso que Jesus veio em carne, né, como um de nós, para que ele pudesse sentir o que é viver dentro de um templo do Espírito e ser um modelo, né, humano lá junto de Deus, que pode ser intercessor com conhecimento de causa. Né? Então, são essas coisas. Aí, a verdade, quando a gente vai abordar, por exemplo, uma enfermidade, a gente tem dois caminhos. O caminho da revolta, do abatimento, da depressão, da apostasia, né? Saber de uma coisa, Deus não está cuidando de mim, entre aspas, né? Eu vou me debandar mesmo, já que não adianta. O que adiantou servir a Deus? Sempre adianta. Né? Se eu estou aqui hoje, é porque é milagre de Deus. Porque não foi pelo problema renal que eu fui parado. E isso não é porque eu seja especial, tenho uma marquinha, né, diferencial, não. Porque eu sou filho de Deus. Né? É isso. E todos nós, quando recebemos a Jesus, somos filhos de Deus. Né? Aí fica o nosso incentivo aí para você, né, que está participando desse podcast, ouvindo, né? Não deixe de entregar sua vida a Jesus, porque tudo começa por aí. O restante vai se acomodando de forma mais fácil. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. E saindo dessa fase, depois que ali você falou que a igreja começa a prosperar, o ministério, aí você entra agora, como você ia falar, nessa próxima temporada aí, você passa bastante tempo ali construindo, avançando, e aí você chega nessa, em 2010, que você falou. 2010. Na verdade foram, assim, vamos dizer, 12 anos de paz. Né? Aí voltou a guerra. Por quê? Deus tem um propósito. Muitas coisas mudaram na minha vida. E teve coisas que eu não enxergava antes de ter passado por isso. Porque isso, de alguma forma, te aproxima de Deus, né? E você começa a querer entender com Ele o que eu devo fazer. Teve coisas, por exemplo, que na área de libertação na minha vida, que só resolveram nesse período, né? Agora, não é que Deus mandou uma enfermidade para mim, porque Ele levou, é o que a Bíblia diz. Mas a enfermidade acabou sendo um agente de santificação, vamos dizer assim. Coisas, sabe, que a gente às vezes insiste na vida e aquela cabeça dura numa área lá, aí Deus te quebra, né? Então, no bom sentido da palavra, né? Pra você ter uma ideia, eu até deitado lá no leito de UTI, né, sem movimento algum, que eu vou falar daqui a pouquinho, o palmeirense foi cuidado por um enfermeiro corintiano, que vinha com a camiseta do Corinthians. Mas isso é só brincadeira, né? Mas quantas outras coisas Deus vai... Deus, não precisava mandar isso. Não, é para tratar no profundo, né? Mas é isso, né? Aí, então, em 2010, né, aconteceu aquele detalhe. Foi muito interessante, porque Deus, nem tudo a gente vai saber. Deus não vai avisar com clareza para você, porque eu acho que poderia gerar um desconforto muito grande você saber antecipadamente que você vai ter uma doença que vai te parar. Eu imagino que não seja bom. Mas ele leva você a fazer algumas coisas que você não entende bem por que está fazendo, mas que gera isso. Quando chegou no fim de 2009, né, a direção que Deus deu é o seguinte: o ano de 2010 vai ser o ano do avivamento integral. A gente tem o costume de colocar no tema, né? Avivamento integral. E eu me lembro, né, que eu disse o seguinte: nós não sabemos fazer avivamento. Porque o avivamento vem do Espírito. Nós podemos nos preparar para receber o avivamento. E eu me lembro que eu fiz uma oração que essa eu fiquei esperto. Não sei se eu faço de novo. Foi o seguinte: eu orei uma das orações daquela noite, né, que era 31 de dezembro. Senhor, aconteça o que tiver que acontecer, mas traz o avivamento integral para a tua igreja. Meu Deus. É claro que Deus não... então eu vou te colocar prostrado. Não é esse Deus que eu sirvo, né? O Deus que eu sirvo
é que ele aproveita todas as situações para o bem daqueles que amam a Deus. E aconteceu isso, e foi muito interessante, porque a primeira coisa que criou foi uma unidade de oração na igreja, e a igreja renovou por conta de orar. E avivamento sem oração é questionável. Avivamento sem palavra de Deus autêntica é questionável. Quer dizer, então houve uma virada e eu consegui enxergar isso depois lá, né? Que na verdade foi bem assim, né? E com isso começou um novo período. Aí voltando, né? Quando eu tirei umas férias nos primeiros dias de janeiro, né, de 2010, normal. Estava um condicionamento físico excelente, pedalava muito, né? Enfim. Na época que, humanamente falando, menos provável de acontecer alguma coisa, aconteceu, né? Que foi? Eu acordei no dia 25, era feriado aqui na nossa cidade, em São Paulo, né? E eu notei, eu fui dormir em janeiro de 2010. Sim. Eu percebi que eu estava um pouquinho de fraqueza na perna direita. Mas sabe, às vezes você dorme meio de mau jeito. Sim. Mas eu comecei a estranhar porque aumentava ao decorrer do dia. Aí, resumindo um pouquinho, né, quando foi 2 da tarde eu já estava indo para o hospital. Porque eu não estava conseguindo mais me movimentar com firmeza, né? Sentindo que alguma coisa estranha no corpo. Alguma coisa diferente do que eu estava acostumado, estava acontecendo. E é importante você falar isso, porque as pessoas muitas vezes elas podem pensar no aspecto assim, a gente sabe que você foi sempre um homem de Deus que estava nessa sua fase, você falou inclusive que você estava fazendo exercícios físicos, mas tem coisa que foge do nosso controle muitas vezes. Sim. Porque muitas vezes a gente percebe que hoje a gente está no meio de uma geração que foca no exercício físico, e isso é importante, a alimentação não com certeza isso é muito importante, mas o controle maior está na mão de Deus. A saúde principal vem de Deus, né? Então, ele está comandando, a gente está dentro do reino dele, onde ele está dominando sobre nós e ele está conduzindo a nossa vida, né? Não, é verdade. Porque às vezes você vê, era o período menos provável. Exatamente. Eu tenho uma incidência de um... Mas é aquilo, né? Tudo isso é muito importante, né? Sim. Mas, assim, Deus continua, né, com o controle. Eu sei que eu entrei às 14 horas no hospital, né? Às 17 eu estava parado, já com a outra perna parando. O médico me pôs de pé, falou, não, você deve estar assim, impressionado com o que está acontecendo na perna direita e por isso está sentindo a esquerda. Eu falei, não, eu estou sentindo fraqueza. Eu preciso de apoio porque eu estou sentindo que é perigoso eu cair. Aí ele já olhou assim para o outro neuro lá, neurologista, né, e já encaminhou direto para a UTI. No outro dia de manhã, terça de manhã, isso era uma segunda. Na terça de manhã eu estava parado até aqui, ó. Não conseguia mais até a declinação, não tinha movimento nenhum. Os pés começou de baixo, né, foi subindo até aqui. Quer dizer, e aí é que começou uma etapa que eu não tinha noção, né? Então, eles nem sabiam exatamente o que era. Tinha um neurologista, a quem eu respeito, honro muito, né? Vou só citar o primeiro nome dele, Dr. William. Ele disse o seguinte, o teu caso não falou para mim. O caso dele parece que ele está com uma síndrome chamado síndrome de Guillain-Barré. O nome científico é polirradículoneurite aguda, que aconteceu de repente. Assim. Sim. E aí, mas não sabia, ele falou para minha esposa, pastora Maria, nós vamos aplicar o tratamento para combater a síndrome, porque se de fato for e a gente esperar, pode não aguentar. Não dá tempo de sair, já tinha colhido o líquor da coluna, né, para fazer o exame, para ter certeza. Mas só depois de 2 dias que sairia o resultado, que ele tem que ter um tempo de maturação, né, enfim. E aí começou o tratamento. Né, começou o tratamento parado e eu querendo saber do que se tratava. E ele disse o seguinte,
Ó, a gente está vendo, não tem certeza absoluta, mas provavelmente, ele ainda perguntou, ele era muito gozador, né? Mas você quer saber para quê? Né? Eu falei, porque eu sou pastor, sou crente em Jesus e quero orar direito. Ele valeu, né? Falava assim já no meio, né, esquisito. Né? E aí você começa a ter noção do que está acontecendo. Parado. Aí começou gradualmente parar a parte urinária, intestinal, arritmia cardíaca, isso era notório, diminuição da expansão pulmonar. Quer dizer, você vai parando, porque essa síndrome, ela é um problema neurológico que afeta os nervos periféricos. O sistema nervoso central, né, fica preservado. Porém, ele vai diminuindo todo o funcionamento do periférico. Por isso perdeu os movimentos e etc. Então, e aí que começou a luta propriamente dita para esse período. Aí comecei o tratamento intenso, aí constatou que era síndrome de Guillain-Barré, né? O nome é devido aos neurologistas franceses, né? Que descobriram e catalogaram essa síndrome. Ela é rara e é classificada como uma doença autoimune. Sim. A doença autoimune é aquela que o próprio sistema imunológico vai combater um vírus, uma bactéria, mas é tipo assim, ele erra o alvo. Ele sai com ordem para destruir o inimigo e destrói o colega. Né? Então, foi isso que aconteceu. Então, destruiu uma área do sistema nervoso que é tipo assim, imagina um condutor elétrico. Sim. Né? Ele tem a capa, né, para evitar que a parte interior entre em curto com outro ponto. Né? E no caso dos neurônios, né, ele tem essa cobertura chamada bainha de mielina, que ela se desfaz. Então, ele não consegue fazer a condução dos impulsos elétricos para os nervos, para os músculos, né? E é onde você perde movimentos por conta da força muscular, por conta do... não chega, né? E eu tive, na época, foi uma classificação agressiva, chamada axonal, que ela não só destrói a bainha de mielina, mas ela destrói vamos dizer assim, o ponto de contato dos neurônios um com o outro. Sim. Então, foi isso que acabou resultando em ficar algumas sequelas. E então, aí, foi esse momento. Eu fiquei 30 dias no hospital, 15 na UTI. Mas você não perdeu a consciência em nenhum momento, mesmo nesse quadro? Não, consciência não. Consciência normal. Eu só não tinha ideia do que estava acontecendo. Até que na quarta-feira, quarta para quinta, ele me abriu um pouquinho. Falou, não, já que você está querendo saber, eu vou falar. Mas, ó, era melhor você não saber. Né? Manda. Né? Porque onde tem engano, não tem libertação. Né? É a verdade que liberta. E não, né? Embora eu sei, todo o cuidado médico, né? Para também não deixar o paciente, né, assim, em estado emocional tão abalado a ponto de ele não conseguir reagir. Mas então foi isso que aconteceu até essa etapa. Então aí todos os cuidados começaram a ter que acontecer. Então eu tinha que me levantar por um dispositivo chamado lift, né? Que é um guinchinho, na verdade. Sim. Me levanta para deslocar, para levar um toalete, banho, aquelas coisas, todo um processo de dependência total. Foi quando o Espírito Santo começou a mostrar algumas coisas sobre dependência, né? De Deus e das pessoas. Né? Porque é um engano a gente achar que não depende de ninguém. Sim. Por mais que a gente tenha um estilo de vida, né, movimentado, agitado, dinâmico, às vezes você quer ter um tempo de solitude, parar um pouquinho, ficar sozinho, mas a dependência ela é normal. Nós temos essa interação é saudável. Não é à toa que Deus previu o corpo de Cristo para a gente poder interagir, né, com as pessoas que creem. E quando Deus cria o homem e cria tudo, ele fala que uma coisa não era boa, que o homem ficasse só. Exatamente. Então a gente foi chamado para sermos seres sociais. Isso faz parte do nosso contexto, desenvolvimento, em todos os aspectos. Exatamente. E aí, eu sempre honro muito, né, minha família. Minha esposa, né, levou a sério
o que foi dito lá no altar do casamento. Que eu nem vou falar o tempo que nós estamos casados, para vocês não ficarem assustados. Agora eu falo, né? 44 anos, para a glória de Deus. E ela se desdobrou. Minha família, minha filha, que é fisioterapeuta, quando ela ficou sabendo também, ela veio, mora em Taubaté, veio Paulo Alexandre, que é meu filho, veio para cá, meu genro, né? Todo mundo tentando, de alguma forma, ajudar para poder superar essas questões. Né? E aí foi um processo de cura. Né? Todos os dias lá, fisioterapia no hospital. Que eu demorei 50 anos, eu tinha completado 50 anos. Que eu demorei 50 anos para ter de corpo e de músculo. Eu era uma patola, corria bem. E o que aconteceu? Eu perdi em um dia. Por causa desse. Um dia parou. Naquela semana, você olhava na panturrilha, por exemplo, não tinha mais panturrilha. Aquela panturrilha de quem pedala 50 quilômetros com a mountain bike, né? Sim. Subir na Brigadeiro Luiz Antônio todinha sem desmontar, sumiu. Né? Não tinha mais nada. Né? E aí que eu comecei a notar, né? Que eu não tinha movimento fino, então ficou terrível. Esses movimentos dos dedos. E eu tinha pedido, falei para a Maria, na hora que eu fui para o quarto, falei, traz meu violão para eu louvar. Aí que caiu. Né? Foi uma das vezes que eu chorei, eu estava sem movimento. Tinha movimento, mas não dava nem para... Né? Enfim, e aí você tem que administrar o outro lado. Né? E é onde o Espírito Santo vai nos capacitando. Né? Ele é o Paráclitos, ele é o Consolador, ele é o advogado. Né? Então ele encoraja para que você não pare. Quer dizer, hoje não tenho mais o mesmo desempenho que tinha antes, mas dá para gasto. Né? Então, assim, continuo, né, tocando um pouquinho ali nos meus momentos de TSD. Então, e aí foi uma trajetória de muita fisioterapia, muito cuidado, muito... Aí um detalhe que talvez seja o essencial, com aquele movimento de oração, a igreja ramificou a intercessão e pessoas de muitos lugares, né, estavam intercedendo. Todos os contatos que eu tive antes de pastores, igrejas aqui no Brasil, fora do Brasil, na África, na Europa, tinha alguns Estados Unidos, né, todo mundo mobilizando suas igrejas. Eu não tenho dúvida de que a intercessão, a oração faz a diferença. Muito. Porque assim, o resultado poderia ter sido outro se não tivesse muita gente pleiteando diante de Deus. Deus tem poder, mas o povo de Deus pleiteou isso e moveu, e Deus permitiu. Então, hoje, eu costumo dizer que eu estou com 14 anos de idade. Tive um novo nascimento 2 vezes. O primeiro, quando aceitei a Cristo, né? E o segundo, quando eu escapei dessa pelo poder de Deus. Né? Porque, apesar de todo o tratamento, isso você percebe. O próprio neurologista, ele me disse o seguinte, ele chegou para mim e falou, cara, você me deu um trabalho, você não tem ideia. Para você ter uma ideia, só os medicamentos que o teu convênio está cobrindo custou um Corolla novo. Eu não sei quanto valeria um equivalente hoje, mas na época era coisa de 70 mil reais. Né? E ele falou, mas uma coisa também eu vi. Tem alguém lá em cima que gosta muito de você. Olha a Deus. E pra você ter uma ideia, quando eu estava no quarto, ele ia lá no quarto durante o período de UTI também, né? Estava na intensiva ali. Mas ele ia lá, porque ele estava tendo alguns problemas de relacionamento familiar, e ele ia lá, sentava lá para se aconselhar. Então, no hospital mesmo, já estava... Ele vinha e falava, pastor, me fala aí, o que você acha desse assunto e tal, né? Problema de relacionamento com o pai, coisas assim. Você vê que coisa. Paternidade, eu não sabia que Deus estava... Né? E, enfim, e mesmo no meio desse burburinho todo, o Senhor atuando, dando a oportunidade dentro do limite que eu tinha lá, né, de poder fazer alguma coisa para o reino, porque essa era a minha preocupação. Você vê, você pode me interromper, se for o caso, não, porque tem detalhes assim que são incríveis. Por exemplo, uma coisa que eu estava preocupado, porque eu perguntei para o neurologista, eu fui internado na segunda.
Na terça estava parado. E na quarta-feira eu perguntei para ele, doutor, tem previsão de eu sair daqui? Aí ele falou, por que você quer saber? Não, porque eu tenho muita coisa para resolver lá na igreja. Ó, minha cabeça estava... E tinha realmente, mas tinha. E se tivesse apagado de vez? Então ia continuar e ia funcionar do mesmo jeito ou até melhor. Né? Porque Deus, ele tem os caminhos dele. O corpo de Cristo não muda por causa de um. Sim. Né? E aí ele falou, não, talvez vai demorar um pouquinho, fica tranquilo aí. Assim que for possível a gente libera, mas não vai ser tão rápido. Provavelmente essa semana não. Ele deu uma engabelada para... Já estava acelerando tudo, né? Estava acelerando, já queria. E algumas coisas Deus foi mostrando. Né? Por exemplo, teve uma noite que eu me via deitado, né, na maca da cama da UTI, como que com uma, tipo assim, uma metralhadora, uma R-15, um fuzil, né? Assim, com camuflado. E veio a palavra, não se renda, guerreiros. Porque eu cheguei a conversar com a Marina a respeito, né? Eu falei, olha, eu tenho lá meu armário e tal, lá você tem tudo, tem terrenos, tem documentos do cemitério e tal. Porque como homem, como humano, é normal, eu podia ter morrido. Sim. Né? Mas foi nessa noite que o Espírito Santo falou, não se renda, guerreiro. E talvez a experiência máxima desse período foi quando eu tive a visão de Jesus sentado na poltrona da UTI. Ele não estava fisicamente presente, mas foi uma visão clara, sentado assim, ó, como quem não está nem um pouquinho preocupado com o que está acontecendo. E eu ouvi, não foi voz audível, foi aqui dentro. Eu estou aqui. Meu Deus. Nossa, eu falo isso, é tremendo, porque assim, eu sei que a gente não merece nada, tudo é pela graça. Mas eu vi que o momento era tão extremo que Jesus resolveu dar uma passada, né, em visão para dizer, não, precisa segurar. Né? Ele não pode introduzir imagens negativas na sua mente agora, porque não vai ser. Né? Então, aquilo foi como se tivesse saído muito básico. Eu estou aqui. Não precisa mais nada. Jesus estando. Então, eu não consigo, por exemplo, essa imagem ela ficou associada na minha história. Né? E qualquer que seja o momento da minha vida, ela vem. Não a visão, mas a lembrança. Sim. Desse momento que Jesus reafirmou. E naquela hora, você vê, né, a palavra de Deus, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quer dizer, tudo isso vai formando em nós, né, um cristão. Sim. Melhor. Sim. Não pleno. Sim. Mas cada dia é um pouquinho, é uma lixinha daqui, é uma escovada dali. Sim. E o Senhor vai fazendo, né? E tantas coisas que Deus foi falando nesse período, assim, que, né, a respeito dessas questões, né, que foi fortalecendo, de maneira que eu vejo assim, a fé é o exercício fundamental, mesmo que esteja doendo. Fiz cada exame, e nem vou dar os nomes nem descrever. Se alguém um dia precisar fazer, pode ficar tranquilo que a gente sai vivo depois. Mas bravo, né? Mas valeu a pena, fazia parte do processo, né? Tanto é que, enfim, Deus amolece a gente com algumas coisas que é durão. Na verdade, não tem durão que o Espírito Santo não aproveita essas situações, porque ali você está na dependência de Deus. Sim. E de pessoas que você nunca nem viu na vida. Sim. Mas que investem com carinho, né? Mesmo que seja um carinho profissional, mas expressam carinho na hora de cuidar. Né? Enfim, o amor de Deus através das pessoas. Você vê, nesses aspectos. Você vê coisas assim que eu vejo que Deus, ele me dispensou até como é que fala? Veio a psicóloga alguns dias, né? Ela veio conversar comigo, eu estava ouvindo Vencedores por Cristo, eles permitiram pôr um aparelhinho naquela época, ainda era o CD que estava bombando.
O CD, a mídia CD. E aí estava tocando aquele cântico assim, viver a troco de não ser, não sei se você se lembra, viver a troco de não ser, melhor morrer, melhor morrer. E um agudo. Daqui a pouco estava a psicóloga, ela acho que falou, o cara já está ouvindo uma música, acho que ele já está sendo despachado com a eternidade. Aí ela veio conversar, se estava bem. Ah, você está ouvindo? Não, sou evangélico, pastor, gente, músicas que marcaram a minha juventude e tudo. Tá? Aí ela, enfim, veio umas 2 ou 3 vezes, e aí vi no prontuário dela, liberou a alta. Falou, não, ele não vai precisar, pelo menos no momento, acompanhamento psicológico. Porque ele está tranquilo, ele está crendo, está numa boa, né? Então, mas o que é isso? Mérito pessoal não é. Isso é o suporte que o Espírito Santo dá para a gente para poder atravessar os momentos difíceis. Né? E atravessa, né? Porque está aí a prova evidente aqui. Com 93 quilos e 1,76 m de altura, com pequenas limitações, mas que me permite continuar vivo aqui e estar participando desse momento tão especial de podcast. E quantos quilos você chegou a pesar nessa etapa? Durante o tratamento não mudou muito. Eu estava com 98 quando eu tive o problema. Né? Você vê, são tudo fatores de risco. Foi quanto tempo, assim, entre você entrou ali na UTI, teve a alta e saiu, foi para casa, e claro que foi um processo de recuperação, fisioterapia, etc., mas esse período que você ficou no hospital até chegar em casa, quanto tempo foi? Então, eu fiquei 1 mês total no hospital, né? 15 dias na UTI, 15 dias no quarto. Sim. Depois eu saí, eu fui de carro, ainda andando com dificuldade, e saí de ambulância porque não tinha movimento. Então, no hospital foi tratado o problema, mas não as sequelas. Entendi. Né? Embora era feito continuamente, a fisioterapia, hospitalar, aquela coisa toda. Né? O cuidado foi fantástico. Né? Sim. Por outro lado, aí chegando em casa, eu cheguei em casa no dia do aniversário da minha filha, 22 de fevereiro. E dali até eu consegui, eu fiquei primeiro no lift, né? Preciso alugar equipamento lá para poder, né? Depois do lift começou a melhorar por causa das fisioterapias, fui para a cadeira de rodas. Segundo a previsão médica, era pelo resultado dos exames, né, apontava que eu gastaria aí uns 4 anos de cadeira de rodas. Com 7 meses eu levantei pela primeira vez na bengala, né, no andador. Né, no andador. No final do ano, naquele mesmo ano, eu já estava começando a ir na bengala. Muito assim, um absurdo de... Né, porque você perde um monte de noção de espaço. É como se desaprendesse. A memória muscular parece que zero. Aí você começa a exercitar, ela começa a abrir novamente. Então, basicamente, tanto é que em 25 de janeiro de 2011, eu já estava ministrando na Menorá uma conferência de atos proféticos e batalha espiritual, só com a bengala. Tava duro ficar de pé, mas assim, então manda por Jesus. E Deus vai honrando, né? Porque você, né, não é fazer loucura. Sim. Mas se você também parar, né, hoje, por exemplo, eu ando com uma bengala, agora nem tá comigo, mas eu ando com ela no carro, porque às vezes você pega um terreno muito acidentado, é melhor uma bengala do que levar uma queda e arrumar, né, problema. Mas, de um modo geral, eu consigo caminhar bem. O problema maior do desequilíbrio é estático. Se eu parar, eu não paro. Eu fico oscilando, recuado. Mas andando, o equilíbrio é melhor. Sim. Enfim, então, foi esse período, né? E foi tudo muito gradual, fazendo as coisas muito gradualmente. Nesse meio de tempo, aí você tem um monte de reações com medicamentos que tentam e não dá certo. E coisas tipo, como eu não tinha movimento no começo, eu precisava tomar, fora outras coisas, tinha que tomar uma injeção na barriga todo dia. Né? O medicamento chama-se Clexane.
Sim. que é para impedir coagulação, porque corre o risco de embolia pulmonar, né? Deslocar um coágulo para o pulmão e você ter uma parada respiratória. Sim. Então o médico falou, você só não faz a besteira de parar com esse medicamento, senão você embarca. Né? Era todo dia. E na primeira noite tinha uma amiga nossa que era dentista. Sim. Então a injeção chegou naquela hora, não podia ficar sem um dia. Aí ela aplicou numa boa. No segundo dia não tinha quem aplicar, eu não tinha movimento. Aí a Maria, eu falei, hoje vai ser que você vai aplicar. Aí ela falou, não, Senhor, me ajuda. E fechou o olho e falei, abre esse olho. Não vai errar, então. E, assim, no meio de todas essas questões, sempre tinha um humorzinho também para relaxar. Né? Então, teve muita intercorrência de fatos assim, pequenos, reações a medicamento, coisas do tipo. Assim, seria muito detalhe, talvez não acrescenta tanto. Sim. Mas é muito importante, né, que a gente aborde tanto no aspecto da fé como dos médicos. Eu vejo até um texto referente ao rei Asa, rei de Judá. Sim. A Bíblia fala que no final dos dias dele, ele foi um homem que se comportou muito bem diante de Deus, um crente de verdade. Sim. Mas nos últimos dias ele adoeceu dos pés, a Bíblia fala. Sim. E ele confiou mais nos médicos do que em Deus. Sim. O problema é esse, né? Porque um médico ele pode até se enganar no diagnóstico, mas Deus não se engana no milagre. Sim. Né? Então, é por isso que a gente deve equilibrar, porque Deus, ali você vê na Bíblia que Deus não criticou isso, o fato dos médicos. Sim. Simplesmente disse que ele deu a prioridade, tipo assim, Senhor, fica aí que não é a tua especialidade. É claro que talvez não chegou a isso, mas deu a entender isso. Sim. Né? Então, esse ponto de equilíbrio é crendo sempre, mesmo que você precise de um suporte clínico em algum momento. Né? E isso é importante a gente observar. Né? Então, que é exatamente para poder se desenvolver. Então, até queria deixar assim, um detalhe para quem está nos assistindo. Assim, o propósito dessa explanação aqui é exatamente estimular a fé. E se um dia surgir alguma questão, algum sintoma, é importante procurar um recurso médico. Hoje, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, ele tem disponibilidade dos tratamentos, que são caríssimos, né, mas é possível fazer. Um dos medicamentos utilizados é chamado de imunoglobulina, que é essencial. Eu fiz o tratamento com esse medicamento. Tem a plasmaferese, que é tipo uma transfusão em que vai ser trocado alguns componentes do sangue original da pessoa para poder aliviar a questão do sistema imunológico, para que ele não agrida mais do que já agrediu. Né? Assim. Enfim, é só um detalhe assim, mais que vale a pena. E tudo começou assim, do nada, porque existem várias doenças que a gente percebe que elas têm sintomas muito comuns. Sim. Por exemplo, você pega uma Covid-19. Ele tem alguns sintomas que parecem com sintomas da dengue, sim, né? Que parece com sintomas da chikungunya, sim, e outras. Que parece até com sintoma do Guillain-Barré. Porque não tem um sintoma assim específico, exceto quando começa aquela... Né? Então, você vê, o que eu tive antes foi uma virose. Então, e essa doença, por exemplo, a classificação de pessoas que têm dentro de um contexto assim é de quantas em quantas? É estimado, por exemplo, de um modo geral, de 1 a 4 incidências a cada 100 mil habitantes. Nossa! É uma doença considerada rara. Né? Então... E tem algum motivo por que ela é causada ou não? Não, é difícil porque assim, é autoimune. Então, o organismo agride. Sim. Quer dizer, de repente, se 2 pessoas contraírem o mesmo vírus, uma pode, de repente, só nem vai tomar nada, o outro vai tomar um antibiótico, por exemplo, e o outro vai ter um Guillain-Barré. Entendi. Né? Então, não tem assim, é uma predisposição
existem alguns estudos aí que mostram que tem alguma conexão com a forma da pessoa ser, né? A personalidade, o temperamento, o perfil psíquico, né? Sim, Mas sim. também não é assim, é mais Comprovado. Então, poderia, assim, em geral, o relato comum é que a pessoa acaba tendo um quadro de virose e depois de algum tempo continua com fraqueza, começa a enfraquecer os membros. Agora, uma característica que é típica é que começa sempre de baixo para cima, né? Então, isso, claro, não tem como finalidade assustar ninguém, nem levar ninguém a ficar supondo que se teve uma virose, é Guillain-Barré. Não, lembra que é raro, né? Agora, a única coisa que eu gostei desse aí é que a estatística diz o seguinte, que é uma doença predominantemente jovem, né? Não costuma pegar idoso. Na verdade, eu estava batendo na trave, no cinquentão, né? Mas assim, então, foi a única vantagem que teve, né? Olhando por esse lado. Mas assim, de um modo geral, é bom a gente ter sempre atento. A gente vive num mundo de tantas mudanças, de tanto estrago que o próprio ser humano criou, que surgem algumas variações de doenças terríveis, né? A gente vê um acréscimo muito grande de vários tipos de enfermidades, né? Você vê, o câncer, ele é hoje muito proliferado, é muito comum, Sim. né? Mas você leva em conta fatores alimentares, a indústria alimentícia. Nós estamos aqui criminalizando ninguém, mas a verdade é que existe muita sobrecarga. É gordura saturada, né? Produto transgênico, vai saber qual o resultado dessas mudanças genéticas que estão sendo feitas. Então, quanto mais a gente conseguir vir para um básico alimentar, né, e menos assim, claro, quando eu digo básico, uma dieta adequada, né? Mas assim, quanto menos produto industrializado, por outro lado, a gente também sabe, né, que a doença é uma fonte de renda assustadora e astronômica para as indústrias farmacêuticas. Né? Quer dizer, nós não estamos dizendo que aqui seja, como é que se diz, me fugiu o termo, né? Depois, quando eu lembrar, eu falo, né? Que é um conluio, né, a respeito desse assunto. Porém, a gente tem que ficar atento, isso que é verdade, cuidar do tempo do Espírito Santo. Isso que você falou, e recentemente eu estou lendo um livro que é do Luciano Subirá, que ele fala exatamente sobre o cuidado com o corpo como templo do Espírito Santo. E ele fala que ele passa por uma... Hoje ele está falando muito disso, a gente encontrou ele pessoalmente, inclusive quando a gente foi agora para a Suíça, lá, a gente estava numa conferência, encontramos ele, e ele fala que foi um processo de transformação de mentalidade para que ele pudesse chegar no momento que ele fala assim, ó, eu quero curtir os meus netos, eu quero realmente viver uma vida significativa, então ele começa a contar essa jornada, né, de transformação de mente, e ele fala que para isso colaborou muito. Ele estava num jantar e sempre era muito corrido, muito ativo, ele fala que ele era muito produtivo em relação ao ministério, pregação, viajava, voltava, sempre construindo ali. E aí ele fala que teve um momento que ele encontra um pastor que o sobrenome dele é Canuto, mas ele é um senhor já de muitos anos que está fazendo o ministério. Ele diz que ele encontra esse pastor, ele era muito ativo. E aí eles estão num jantar, e aí ele vai se servir e coloca uma quantidade pouca de comida no prato. Naquela época ele estava já começando a passar por esse processo de transformação de mente, mas ele estava bem inchado, no aspecto de uma alimentação incorreta mesmo. E aí ele chega, esse pastor, no jantar e fala assim, pratinho pequeno, hein? E aí ele fala que ele fala isso justamente para que ele pudesse se conectar com ele. E aí nesse momento ele fala, exatamente, porque um dia eu morri e hoje eu voltei. E aí ele começa a contar a história dele, que ele viajava bastante, pregava em muitos lugares. Eu vou chegar nessa hora da alimentação. Uhum. E aí o que acontece? Ele fala que ele certo dia ele do nada infarta. Só que o que acontece? Ele não tinha problemas a fundo com a alimentação, mas ele era uma pessoa muito exagerada no aspecto do que ele passava muitas noites de oração e ele passava noites sem dormir. Dormia 2, 3 noites por dia, assim.
E aí ele falava que ele queria encontrar Deus, e de repente, quando ele infarta, num momento, do dia para a noite, assim, sem causa nenhuma, ele diz que ele está lá e ele começa a se ver o corpo dele, e aí o pessoal assinando o óbito, o médico tirando a aliança, entregando para a esposa, e aí de repente ele ouve Jesus falar com ele, que aí eu falo sobre essa questão do cuidado do corpo, né, que você está falando, e ele fala que Jesus, ele diz que Jesus entra naquele ambiente que ele estava, e ele vê o corpo dele lá, e aí ele diz que ele não consegue olhar para Jesus, mas Jesus chega no ouvido dele e fala: você é um suicida. E aí ele começa a mostrar a vida dele, como ele viveu em relação à questão de ele não descansar, de ele não cultivar. E aí Jesus dá mais uma chance para ele. E aí nisso ele fala assim, que Jesus fala uma coisa muito importante: se alimente só de alimentos naturais que Deus fez. Saia fora dos alimentos industrializados, que é isso que você está falando. Então, para nós, até mesmo que hoje alguns jovens que estejam nos assistindo, né, nesse podcast aqui, ou pessoas também que estejam aí no seu auge, trabalhando, estudando e conquistando e avançando, é importante esse cuidado com o templo do Espírito Santo. Até mesmo a sua recuperação foi uma recuperação de cuidado com o templo, ali, desenvolvimento em todos esses aspectos, porque isso, a gente é responsável pelo templo do Espírito Santo, né? Com certeza. Não tem como a gente transferir esse cuidado. Sim. E muda bastante, né? Deus, você vê, me mostrou muitas coisas, porque eu creio assim, nós que estamos no ministério, principalmente aquela faixa etária, estava muito produtivo. Sim. Agora, em hipótese alguma, eu reclamo, porque Deus, eu não fui chamado para ficar parado. Sim. Né? Mas, assim, talvez faltou um pouco de equilíbrio em algumas coisas, né? Eu tinha, assim, hábito, eu sempre gostei muito de estudar, e estudo, né? Para me preparar, para poder entregar o melhor. O Senhor não precisa do meu melhor. Sim. Mas o serviço que eu presto para meus irmãos, para abençoar meus irmãos, precisa do meu melhor. É claro que o meu melhor para o Senhor é a oferta, porque o conhecimento ele é pleno, né? E é dele que vem. Mas, então, eu gastava muita noite assim. Pra você ter uma ideia, quando começou a menorar, eu trabalhava numa empresa ainda, CLT. Jornada dupla. Era da diretoria da Lapa, uma igreja de, na época, 7.000 membros. Nossa. Tinha a empresa que a gente estava começando aqui, a Technical, e fora alguma outra coisinha que surgisse assim. E ativo no reino, mesmo antes de começar aqui, sempre foi. E aí o que vai acontecendo? Tem fases da vida que a gente não sente, porque você exige, né, como um carro com motor potente, né? Você exige o carro, você põe sexta e canta pneu na sexta marcha, mas esse motor se cansa. Sim. Né? As folgas começam a acontecer, o óleozinho começa a vazar, não unção, né? A unção não pode vazar nunca. E aí o que acontece? E você começa a perceber que esse ciclo ele pode ser mais rápido, né? Esse ciclo descendente pode ser mais rápido se tivesse usado um pouco mais de moderação. Né? Sim. Então, tudo isso, você vê, eu estava na UTI querendo ir para a igreja para poder... Na mesma semana. Sabe o que Deus falou aqui? Foi bem claro, assim, né? Eu te amo pelo que você é e não pelo que você faz. Essa foi outra, eu falo uma paulada com bastante respeito. Mas, porque às vezes a gente, quer queira, quer não, parece que aquele restinho, né, resquício da salvação pelas obras está na mente de todo mundo. Né? E, na verdade, eu não tenho dúvida que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas, às vezes, você quer ser tão produtivo que você corre o risco de estar achando que você precisa fazer mais e mais para que Deus te receba, para que Deus se alegre com você. Não claro, conscientemente, mas inconscientemente alguma coisa dentro está achando. Às vezes ainda está funcionando na lei. Sim. E não na graça. Né? Então, isso também foi uma coisa que Deus falou. Quer dizer, isso também não é
tipo, querer jogar balde de água fria, ninguém, não, ao contrário, a gente tem que... Eu não me arrependo de ter entregue os anos mais produtivos da minha vida para o reino. Ela está no reino antes e depois, mas dos 30 aos 50 foi um tempo assim que eu estava muito bem, vamos dizer assim. Avançando. Então, agora, talvez eu teria que já estar trabalhando sucessão quando eu estivesse lá para os 40. Sim. Você vê, não era a mentalidade da época. Né? Então, você é tipo assim, né? Aquele apelido, a identificação de guerra do Rambo, não sei quem se lembra, o lobo solitário. Né? Então, era mais ou menos assim, não é que a gente se acha todo poderoso, não é isso. Mas é que pessoas da minha geração, especificamente, eu posso falar por elas, né? A de hoje, eu vivo nela, mas não sou um de vocês, né? Era assim, missão dada é missão cumprida. Então, se foi entregue para mim, eu tenho que fazer. Isso a gente era formado dessa maneira, né? Então, muitas coisas no ministério eu percebi ao longo do tempo que eu poderia, depois dessas incidências, né? Que eu poderia ter distribuído, mas eu não sabia fazer isso. Porque eu não fui formado dessa maneira. Então, também não, assim, não atribuo nenhuma culpa a ninguém, né? Se tiver algum culpado, Deus não tem culpa nenhuma nem ninguém. Sim. Se tivesse culpado, sou eu. Mas aí o Paulo fala, nem eu me condeno, porque o Senhor é quem me julga, né? Porque senão você fica carregando um peso desnecessário. Então tem algumas coisas que a gente vê que poderia ser diferente. Hoje eu procuro levar um ritmo um pouco diferente. Embora, assim, a mente e o coração funcionam na mesma questão, né? Mas o corpo já não reage da mesma forma. Então, eu tenho limitações que eu tenho que respeitar. Sim. Né? Então, para evitar de que eu encurte aquilo que Deus não gostaria de encurtar. Sim. Né? Então, eu acho que, na verdade, o fruto do Espírito, ele termina com domínio próprio ou moderação, né? São duas traduções que tem lá. Então, faz parte do fruto do Espírito também ser moderado. Então, às vezes a gente não pode ser assim, aquela pessoa ou seja, exageros. Né? O problema não é ser intenso, o problema é ser exagerado. Eu acho que em alguns momentos eu fui exagerado. Passava a noite sem dormir, numa boa. Às vezes eu preparava ministração, não tinha, a semana era tão corrida, tanto casos de libertação e não sei o quê. Quando chegava para ministrar no domingo, eu ainda estava meio assim, então eu ficava de sexta para sábado sem dormir, né? Estudando, mas ficava com gosto, né? Mas o corpo reagia. Hoje, né? Se a gravação do podcast fosse mais tarde um pouquinho, eu já ia dizer, vamos deixar para outro dia mais cedo, né? Porque eu preciso atender um pouco mais, né? Então são coisas assim que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, mas nada disso é para tirar um incentivo de quem está aí bombando e nós precisamos produzir para o Senhor. Porque até mesmo a sua idade antes, você sempre acelerou ali um aspecto de ter um coração para o reino, porque a gente percebe uma coisa hoje nessa geração, que muitas vezes, por exemplo, a geração ela não está mergulhada, porque existe uma coisa assim, quando você começa a entender o reino de Deus e a se relacionar com Deus, você entra numa outra velocidade pro reino, que você começa a entender que isso é sua missão de vida, né? Então você entra forte nisso para poder fazer o reino de Deus, para poder responder ao evangelho, para poder cuidar de pessoas, acompanhar pessoas e acelerar nesse processo. E hoje você percebe que a geração Z, no caso, você percebe que existia um problema por causa da pandemia. Eles muitas vezes, tem um problema assim, não, mas eu vou ficar na minha casa. Mas muitas vezes ele tá em casa sem fazer nada e ele precisa dessa produtividade também, porque isso desenvolve ele dentro do serviço do ministério, dentro da igreja local, ou até mesmo em outros aspectos da vida que ele precisa entrar e avançar dentro disso. Por quê? Porque isso vai trazer construção, isso vai trazer crescimento, isso vai trazer avanço para o pessoal e realização pessoal.
Então, isso é importante também enfatizar, né? Sim, com certeza. Eu vejo que toda essa moderação, esse equilíbrio Sim. é bom em tudo, mas é normal que tem fases da vida que a gente tem muito mais pique. Então, eu diria assim, é respeitar um pouco melhor a etapa que a gente está. Sim. Sem os excessos, né? Sim. Pastor Davi, claro, eu sempre menciono, porque foi meu pastor, discipulador, né? Embora naquela época a gente usava essas expressões, mas não deixou de ser. E ele sempre dizia que todo extremo é pecaminoso. Sim. Se você vai para o extremo, eu não faço mais nada. Pecaminoso. Não, eu vou fazer tudo e agora ninguém me segura. Também, então, se você pega o ponto de equilíbrio, se você com 20% consegue produzir 20% de empenho, consegue produzir 80% de resultados, isso, né, é algo muito importante, né, para trazer esse ponto de equilíbrio. Mas eu confirmo que o negócio é servir ao Senhor, ser firmes e constantes, sempre abundantes. Abundante não é transbordante, né? Não é vazando pela borda do copo, né? É abundância, bastante, né? Mas esse bastante não é a ponto de derramar. Né? Então, mas é aquilo, né? Eu também não atribuo, não, foi por causa disso que eu tive um Guilherme Barreto. Não. Pode ter colaborado? Pode. Né? Não dá para descartar, mas também não dá para afirmar. Então, por via das dúvidas, já pedi perdão dos meus exageros a Deus. O cristianismo é isso. Percebe que falhou, o Espírito Santo tocou, resolve com Deus e toca para frente. E conforme Eclesiastes 9:10, tudo que tiver as mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Sim. Né? E a primeira parte é boa, a segunda não é tão legal, porque para a sepultura onde você vai não vai ter nada, né? Então, mas assim, a primeira é suficiente para o nosso caso. Né? Quer dizer, fazer conforme as forças. As minhas forças hoje são diferentes das forças dos 30 aos 50. Então, eu vou fazer compatível com o que eu posso hoje, mas com a mesma unção, com o mesmo vigor, né, do Espírito. Sim. Então, mais ou menos isso aí. O que a gente vai aprendendo ao longo desse tempo. Glória a Deus. E talvez, apóstolo Paulo, existam pessoas que estão nos assistindo, a gente já fechando aqui, e que normalmente a pessoa está passando por um momento de enfermidade e ela está até mesmo num momento assim insatisfeita com Deus ou não vê esperança, porque a situação, até mesmo em outras áreas, onde ela não tem como reagir. E para a gente fechar aqui, eu gostaria que você falasse em relação a isso. Você já falou bastante em relação à experiência, mas qual o conselho prático de confiar sempre no Senhor, daquilo que realmente você viveu e pode ajudar essas pessoas que estão assistindo esse vídeo no aspecto de dar esperança, encorajamento, de uma palavra direta, assim? Eu diria assim, em síntese, né? A Bíblia tem promessas infalíveis. Então, quando eu exercito fé e a fé me leva à esperança, a Bíblia diz com clareza: não será frustrada a tua esperança. Então, olha, não tem como ser frustrada aquilo que Deus estabeleceu como promessa, porque vem de um Deus que é infalível e que não pode mentir. Ele não é homem para que minta, né? Então, eu diria, encara de frente, não nega diagnóstico, coloca diante do Senhor, impõe as mãos lá sobre o relatório médico da questão, exercita, né, a certeza de que Jesus levou a enfermidade. Né? E que, com certeza, Deus vai conduzir e trabalhar. A verdade também é que, em algum dia das nossas vidas, ou nós seremos arrebatados se Jesus voltar logo, ou nós partiremos dessa vida. Mesmo Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, algum dia da vida ele morreu. Eu nunca encontrei com ele. Né? Então, faz parte, né, do processo, né? Da vida também a morte. Porém, até que Deus estabeleça, porque Ele é nosso Senhor, né? Até que Deus fale, não, você cumpriu teu prazo todo de validade na Terra, então agora é comigo. Né? Até que chegue esse momento, nós vamos ter muitas experiências em que a nossa esperança não será frustrada. Até porque, até na morte, a esperança
cristão não é frustrado. Porque aí é que vai começar a parte boa da vida. Né? Quer dizer, não nessa existência mais, mas lá na eternidade. Então, olha, não desista de lutar, né? Mantenha a tua fé e esperança em alto. A Bíblia ensina que Abraão creu contra a esperança, ou seja, a chance dele ser pai aos 100 anos de idade e Sara com 90 era muito remota, humanamente falando, mas tinha uma promessa. E não foi frustrada a esperança de Abraão, de Sara, né? Tentaram até criar um atalho que só complicou a questão, mas a promessa do Senhor não foi frustrada. E o Isaac nasceu. Então é isso. Batalha, siga em frente que o Isaac teu vai nascer. Se é na área da cura, receba a tua cura. Né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Eu que agradeço. Tempo muito bom. Tenho certeza que todo esse conteúdo vai ajudar muita gente para que possa receber esperança, encorajamento. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá. Muito obrigado pelo convite, por poder estar participando. É uma honra para nós receber você aqui. Cuidou de nós desde os 13 anos de idade ali. E isso é um privilégio ver tudo que Deus está fazendo e poder participar. Glória a Deus. Obrigado. Pessoal, para você que foi tocado por esse vídeo, aquilo que Deus falou no teu coração, deixa um comentário para nós aí, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Você pode compartilhar isso, porque muitas pessoas precisam ouvir essa experiência, aquilo que Deus está fazendo, e que Deus te abençoe, e que você possa continuar trilhando a sua jornada de fé em todos os aspectos, adorando a Deus. Que Deus te abençoe.